Oi. Senhores vereadores, quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, bom dia a todos. Verificando o quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo de 2020, da quarta sessão legislativa da 14ª legislatura. Em tempo, quero parabenizar o vereador Sérgio, que no dia de amanhã faz aniversário. Parabéns, muitas felicidades. Se quiser pagar o café, hoje aceitamos. Solicita ao primeiro secretário, vereador Edmarcos Bones Dallagnol, que nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, verifique o número de vereadores presentes e anote as ausências. Com a falta apenas do vereador Benini. Anotado. Senhores vereadores, atendendo ao artigo 148, parágrafo 6º do Regimento Interno, está em apreciação a ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020, realizado no dia 13 de abril de 2020. Não havendo nenhuma manifestação, a mesma está em votação. Aprovada por todos os presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do edital e da pauta desta sessão. Edital de convocação número 006/2020. Douglas Colasso, presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, no uso das suas atribuições, especialmente no artigo 35, 24º, a linha A, artigo 140 a 143 do RI e artigo 36 da LOM. Convoca: 1. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis para a sessão extraordinária deste primeiro período legislativo de 2020, a realizar-se no dia 22 de abril do ano de 2020, às 7h30, para votação das seguintes matérias. A. Projeto de Lei 008/2020, altera o dispositivo da Lei número 2363 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração com a Guarda Mirim, Escola de Iniciação Profissional Adolescentes e das outras providências. B. Projeto de Lei 009/2020, revoga a Lei número 2365/2019. C. Projeto de Lei 010/2020, revoga a Lei número 1156/2005. Projeto de Lei 011/2020, altera o dispositivo da Lei Municipal número 1875/2014, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado através do processo seletivo simplificado PSS, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e das outras providências. Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Paraná, aos 16 dias do mês de abril de 2020, 59º ano de emancipação municipal. Douglas Colasso, presidente. Pauta da terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo de 2020. Quarta sessão legislativa, 14ª legislatura. Data: 22 de abril de 2020, horário 7h30. Expediente: proposições do Executivo. Projeto de Lei número 012/2020, em regime de urgência, homologa a situação de emergência e o estado de calamidade pública e estabelece sanções para o descumprimento de medidas sanitárias editadas pelo Poder Executivo Municipal em decorrência do Covid-19. B. Projeto de Lei 013/2020, concede incentivos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e das outras providências. C. Projeto de Lei 014/2020, autoriza a alienação do imóvel de propriedade do município de Dois Vizinhos e das outras providências. Senhor presidente, essas eram as matérias do expediente. Requer ao primeiro secretário, vereador Edmarcos, que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Lei 008/2020, altera o dispositivo da Lei número 2363/2019,
que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração com a Guarda Mirim, Escola de Iniciação Profissional Adolescentes, e das outras providências. Senhor presidente, esse projeto dispensa a leitura por se tratar de segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 008 de 2020. Requer a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhores vereadores, servidores da casa, bom dia. Esse projeto de lei é aquele que a gente discutiu na semana passada, que está sendo suprimido o parágrafo único do artigo 2º da Lei 2363. Então, lá, ele ressaltava nesse parágrafo que o projeto, os investimentos, eles deveriam ser repassados para a Guarda Mirim no ano de 2019. E como por questões burocráticas, como foi justificado pelo município, não foi possível fazer essa transferência. Então, agora está sendo suprimido esse 2019 para que o município possa fazer, parece que os projetos a Guarda Mirim acabou apresentando, a maioria dos valores são treinamentos, né, preparação daqueles jovens, então serão repassados agora em 2020. Então, pedi o apoio dos vereadores, que a gente vote favorável a esse projeto aí, para que o município dê andamento a essa questão dos valores e a própria Guarda Mirim possa fazer o bom uso dos valores. Obrigado. Em discussão? Concedido. Requeiro, senhor presidente. Concedido. Bom dia a todos, vereadores. Antes eu quero registrar aí, até da leitura da ordem do dia, minha presença aí na Câmara. Em relação ao projeto, eu havia votado contrário, né? Na primeira votação, dizer que devido, acho que o recesso aí de ontem, de segunda, e ontem também feriado, e semana passada não consegui entrar em contato com a instituição lá da Guarda Mirim. Mas hoje posso votar favorável e vou dar uma análise melhor em relação aos contratos, mesmo se houvendo aí uma falha da administração em relação à demora, talvez nos projetos, ou da própria instituição, vou estar cobrando o executivo que realmente faça, né, o quanto antes aí, porque a gente sabe que esse ano não tem mais possibilidade aí, talvez após o período eleitoral, de fazer o repasse. Mas que a instituição lá não venha perder por causa disso, né? Venha precisar, e eu vou estar cobrando para que o município aí possa fazer esse repasse aí de uma forma legal. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores e comunidade que nos acompanham, esse projeto, eu me manifestei na primeira votação, ele só suprime aí a questão do repasse, que no projeto 2363, aprovado em novembro, ele dizia que o repasse seria feito ainda em 2019. Portanto, a gente teve aí, a Prefeitura e a Guarda Mirim teve menos de 60 dias aí. A questão dos projetos não é a Prefeitura que faz os projetos, são as entidades que mandam os projetos para o Conselho da Criança e do Adolescente, e esses projetos são aprovados. Esse é um recurso do FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente, que eu falei na sessão passada, que está na hora das pessoas que têm imposto retido aproveitar e fazer a doação para o FIA, para aproveitar 100% desse imposto. Ele tem um limite, né? Hoje está limitado a 3% do imposto devido, e os contadores que fazem as vossas declarações, eles sabem muito bem disso. E o Sérgio, aqui, que é contador, sabe o que eu estou falando. Então, esses recursos, ele é do Fundo da Infância e da Adolescência. Esse projeto de lei 2363, aprovado lá em
em novembro do ano passado, ele já estava de acordo com a deliberação 052 de 2016 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é só uma adequação. Então, aprovado em novembro o projeto, não teve tempo hábil desses projetos chegarem à Prefeitura. Por isso, então, suprimindo o repasse em 2019. Somente isso. Então, o repasse será feito agora. Eu quero conclamar aqui os senhores e a comunidade que são declarantes do imposto de renda, para que conversem com seus contadores aí, para fazer a doação para o Fundo da Infância e do Adolescente. Então, o seu contador pode lhe orientar. Se você tem imposto a pagar, você vai pagar uma parte para o fundo e uma parte que vai para o governo. Não vai alterar em nada, você não vai pagar mais nada. E se você tiver imposto a restituir, poderá o seu imposto a restituir vir a maior, corrigido. Então, o seu contador pode lhe dar as orientações. Quem tiver dúvida, a gente também pode estar ajudando. Eu sou favorável e peço o voto favorável. Obrigado. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei número 008 de 2020, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei 009/2020. Revoga a lei número 2365/2019. Esse projeto também dispensa leitura por se tratar de segunda votação, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei número 009 de 2020. Eu quero a palavra, senhor presidente, só que alguém me auxilia aqui, que o meu computador não está abrindo aqui, ó. O projeto do... Concedido. Travou aqui. Porque tem duas revogações aqui, só queria me localizar em qual delas está sendo revogada. É aquele projeto dos PSS, né, que seriam usados como treinamento, como serviço de apoio ao serviço de estacionamento rotativo. Isso do Semutran. Então, houve uma orientação do Ministério Público para que esse projeto fosse revogado e assim está sendo feito. Acho que na última sessão foi lida aí a recomendação do Ministério Público. Então, o município está cumprindo essa ordem também em ano eleitoral, acabou dando até alguns atrasos, agora houve a suspensão até final de abril da cobrança também. Então, por bem e por entender que esse serviço de apoio talvez deixasse alguma dúvida, eles não iriam multar nem nada, mas deixa sempre alguma dúvida. Então, melhor revogar, então pedir o apoio dos vereadores que a gente possa revogar o projeto de lei. Obrigado. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei número 009 de 2020, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 0010/2020. Revoga a lei número 1156 de 2005. Esse projeto também se trata de segunda votação, dispensa a leitura, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei número 010 de 2020. Eu requeiro a palavra. Concedido. Esse projeto de lei, então, é um projeto de utilidade pública concedido ao Sudotec, lá em 2005 ainda, e foi usado até esse momento pela própria Sudotec e também até foi conseguido a nível estadual. Mas houve uma duplicidade aí. As leis entendem ou você é de utilidade pública ou você é uma OCIP. E o Sudotec, analisando com seus técnicos, com o jurídico, achou melhor ficar como OCIP, que é um órgão federal que dá orientação para que faça convênios. Por exemplo, o Sudotec tem convênio com o município.
Então, a pedido deles, né, uma carta anexa aqui, a gente está pedindo a revogação dessa concessão de utilidade pública e para que eles possam optar, então, como OCIP, e dar sequência à tramitação da sua documentação e seus convênios. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, também me manifestar favorável a esse projeto e destacar aqui o belo trabalho, o excelente trabalho que o Sudotec vem fazendo na nossa região. O Sudotec é uma entidade não governamental e agora, não havendo, ou por orientação a nível nacional, de que não há necessidade de utilidade pública, continuar fazendo esse trabalho. Nós somos sabedores de que o Sudotec ele é um modelo para várias cidades do nosso estado do Paraná. Várias cidades têm vindo a Dois Vizinhos conhecer esse trabalho. Um trabalho que trabalha principalmente a parte de instrução, desde criança até as pessoas idosas, que têm feito esse trabalho de forma voluntária. Muitas vezes os seus diretores são todos voluntários. Então, principalmente, parabenizar a entidade por esse trabalho e que nós possamos cada vez mais aqui fazer o incentivo para que jovens, crianças e idosos busquem a tecnologia e, principalmente, nesse momento que a gente vive, a tecnologia tem tirado muita gente de um estado depressivo. Que ela pode, inclusive, estar entrando em contato com familiares através dos seus celulares, através das mídias. Isso, como as pessoas idosas têm que ficar em casa, tem ajudado bastante nesse sentido. Então, nós possamos votar favorável a esse projeto e parabenizar aí a entidade e os seus diretores. Obrigado. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei número 010 de 2020, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 011/2020. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1875/2014, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado através de processo seletivo simplificado PSS, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Raul Camilo Isotão, prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 6º da Lei 1875/2014, a qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada de acordo com o piso salarial nacional da categoria, excepcionalmente, enquanto perdurar o caráter de estado emergencial, declarado através do Decreto Municipal número 16.228/2020. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir do 1º de maio de 2020. Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos 13 dias do mês de abril do ano de 2020, 59º ano de emancipação. Raul Camilo Isotão, prefeito. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em destaque solicita autorização para alteração da lei número 1875/2014, visando alterar a remuneração do pessoal contratado nos termos da referida lei, admitidos de maneira temporária através do processo seletivo simplificado PSS, número 006/2019, no município de Dois Vizinhos, fixando-se as remunerações de acordo com o piso salarial nacional da categoria, excepcionalmente, enquanto perdurar a vigência do estado emergencial, declarado através do Decreto Municipal número 16.228/2020,
que declara o estado emergencial e adota as medidas para enfrentamento da pandemia na saúde pública de importância nacional, decorrente do vírus Covid-19 em âmbito municipal. Ressalta-se que a visada alteração se dá em razão do crítico cenário vivenciado atualmente em todo o mundo, considerando tratar-se de um momento complexo, que carece de um esforço conjunto do poder público e da população na gestão em adoção das medidas necessárias, tanto na prevenção de riscos que a situação demanda a partir do emprego urgente de medidas de controle e de contenção de danos e agravos à saúde pública, quanto à crucial questão econômica, que encontra-se abalada em todo e qualquer município do país, demonstrando ser consequentes grandes efeitos negativos causados pela pandemia do coronavírus, sendo ainda importante salientar que, mesmo com a redução remuneratória tratada neste projeto, durante excepcional lapso de tempo que perdurar o estado de emergência no município, nenhum profissional contratado, nos termos da Lei nº 1875/2014, receberá valores inferiores ao piso salarial nacional do magistério, conforme prevê a Lei Federal nº 11.738/2008. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e a aprovação do referido projeto de lei. Dois Vizinhos, 13 de abril de 2020, anteciosamente, Raul Camilo Exaltão, prefeito. Acompanha também o projeto o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde o parecer foi favorável. O relator foi João Paulo Batista dos Santos, acompanhado Sérgio Luiz Marquesi, Ezequias Reim, membro. Acompanha também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, onde todos foram favoráveis. Presidente relator Alcir Antônio Canancini, membros João Paulo Batista dos Santos e João Marcos Batista Moreira. Acompanha também o parecer da Comissão de Direitos Humanos, onde todos foram favoráveis. Sérgio Luiz Marques, o relator, membros Juarez Albertão e Ezequias Reim. Era isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Se fosse lido o parecer jurídico aí. O senhor não leu, vereador? Sim, só para dar leitura aí aos demais vereadores. Ok. Solicito ao vereador João Marcos que faça a leitura. Peço auxílio para o vereador Nino. Parecer jurídico número 032/2020. Parecer jurídico referente ao projeto de lei número 011/2020. Síntese dos fatos. Foi solicitado parecer referente ao projeto de lei 011/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei 1875 de 2014. Foi apresentada a justificativa apenas. 2. Da fundamentação jurídica. O artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal determinam que é competência do município legislar sobre matérias de interesse local. Os artigos 187 e seguintes do Regimento Interno definem as proposições dos projetos de lei. O projeto de lei em análise visa alterar o artigo 6º da Lei número 1875 de 2014, nos seguintes termos. Temos aqui, então, uma tabela com a redação atual e a redação alterada. Redação atual. Artigo 6º. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada de acordo com a tabela de salários dos profissionais do magistério vigente, da classe inicial do nível de escolaridade apresentado pelo profissional, respeitada a isonomia a partir da qualificação do professor. Agora, a redação alterada. Artigo 6º. A remuneração do pessoal contratado nos termos dessa lei será fixada de acordo com o piso salarial nacional da categoria, excepcionalmente enquanto perdurar o caráter de estado emergencial declarado através do Decreto Municipal 16.228 de 2020.
da justificativa apresentada pelo Poder Executivo, se extrai que o projeto de lei em destaque visa autorização para a alteração da Lei 1875 de 2014, visando alterar a remuneração do pessoal contratado nos termos da referida lei, admitidos de maneira temporária através do processo seletivo simplificado PSS, número 06/2019, no município de Dois Vizinhos, fixando-se as remunerações de acordo com o piso salarial nacional da categoria, excepcionalmente, enquanto perdurar a vigência do estado emergencial declarado através do decreto número 16.228 de 2020, que declara o estado de emergência e adota medidas para enfrentamento da pandemia na saúde pública de importância nacional decorrente do vírus Covid-19 em âmbito municipal. Ressalta-se que a avisada alteração se dá em razão do crítico cenário vivenciado atualmente em todo o mundo, considerando tratar-se de um momento complexo, que carece de um esforço conjunto do poder público e da população na gestão e adoção das medidas necessárias, tanto na prevenção dos riscos que a situação demanda a partir do emprego urgente de medidas de controle e contenção de danos e agravos à saúde pública, quanto na crucial questão econômica, que encontra-se abalada em todo e qualquer município do país, demonstrando-se ser um dos consequentes grandes efeitos negativos causados pela pandemia do coronavírus, sendo ainda importante salientar que, mesmo com a redução remuneratória tratada nesse projeto, durante o excepcional lapso de tempo que perdurar o estado de emergência no município, nenhum profissional contratado nos termos da Lei 1875 de 2014 receberá valores inferiores ao piso salarial nacional do magistério, conforme prevê a Lei Federal 11.738 de 2008. Evidencia que a pandemia gerada pelo coronavírus acarretou uma série de medidas para a contenção de gastos. Todavia, é necessário respeitar os princípios do direito adquirido, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e da irredutibilidade salarial, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Todavia, no caso em tela, não há nenhuma informação complementar a respeito disso. Assim sendo, é necessário que os vereadores busquem informações junto ao Poder Executivo e com o sindicato da categoria, a fim de que os profissionais contratados através de processo seletivo simplificado não tenham seu direito constitucional violado. Conclusão. O projeto de lei não possui informações importantes a respeito do direito adquirido e da irredutibilidade salarial dos profissionais contratados pelo PSS. Assim sendo, é necessário que os vereadores busquem informações junto ao Poder Executivo e com o sindicato da categoria, a fim de que não haja violação constitucional, pois sem tais informações não é possível analisar os efeitos concretos da alteração legislativa. Por fim, ressalto que o projeto de lei deverá ser analisado pela CCJR, CFO e CADH. É o parecer Dois Vizinhos, 14 de abril de 2020, Simone Stoebel Alberton, procuradora jurídica. Seria isso. João Marcos, eu solicito para que você faça a leitura também da ata da reunião da CCJR com a secretária de Educação e com o Castanha, presidente do Sindicato dos Professores Municipais. Câmara de Vereadores dos Vizinhos, ata de reunião das comissões permanentes, 17 de abril de 2020. Pauta: deliberação das medidas tomadas pelo Poder Executivo junto ao projeto de lei 011/2020. Presidente da mesa, Douglas Colasso. Vice-presidente da mesa, João Paulo Batista dos Santos. Primeiro secretário de Marcos Bandes Dallagnol. Segundo secretário, João Marcos Martins Moreira. Às 9 horas do dia 17 de abril de 2020, na sala da presidência da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, reuniram-se os vereadores Douglas Colasso, presidente da Câmara Municipal, João Paulo Batista dos Santos, representante da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Sérgio Luiz Marquesa, representante da Comissão de Direitos Humanos, e Alcir Antônio Ganancini, representante da Comissão de Finanças e Orçamento, junto com o senhor Antônio de Abreu Castanha,
representante do Sindicato dos Professores Municipais, a senhora Luciana Adona Peronde, secretária de Educação, Cultura e Esporte de Doizinhos, e a senhora Rosane Maria Latinic da Rosa, diretora do Departamento de Ensino de Doizinhos, com o objetivo de discutirem acerca do projeto de lei do Executivo 011-2020, o qual altera dispositivo da Lei Municipal número 1875 de 2014, que dispõe sobre a contratação de profissionais do magistério por tempo determinado, através de processo seletivo simplificado. Especificamente visa alterar o artigo 6º da referida lei, que passa a prever que a remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada de acordo com o piso salarial nacional da categoria, excepcionalmente enquanto perdurar o caráter de estado emergencial, declarado através do decreto número 16.228 de 2020. Devidamente aberta a reunião, todos os presentes fizeram uso da palavra e explanaram suas opiniões acerca da pauta, sendo ressaltado por todos que a alteração visada no projeto de lei é de fato necessária e se dá em razão do crítico cenário vivenciado atualmente em todo o país, pois trata-se de um momento de dificuldades que necessita do esforço conjunto, tanto do poder público quanto da população, na adoção de medidas e decisões que busquem conciliar o bem-estar do município de modo geral, levando em consideração a crítica questão econômica e a contenção de danos à saúde pública como um todo. Destacou-se ainda que, conforme abordado no projeto, a avisada medida de redução das remunerações ocorrerá de modo excepcional, somente durante o período em que perdurar a pandemia nacional e o estado de emergência do município, sendo esclarecido também que nenhum profissional do magistério contratado por meio de processo seletivo simplificado receberá a remuneração inferior ao piso nacional da categoria. Assim, após realizadas todas as explanações, chegou-se a um consenso mútuo e unânime por todos os presentes, deliberando-se pela anuência das medidas tomadas pelo Poder Executivo Municipal, junto ao projeto de lei 011 de 2020. Encerrada a reunião, o vereador presidente Douglas Colasso solicitou a lavratura da presente ata, que, para constar, eu, Alan Roberto Franceschi, assessor legislativo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, pelo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais presentes: Douglas Colasso, João Paulo Batista dos Santos, Sérgio Luiz Marques, Alcir Antônio Ganancini, Antônio de Abreu Castanha, Luciana Dona Peronde, Rosana Maria Latinic da Rosa e Alan Roberto Franceschi. Seria isso, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 011 de 2020. Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, mais vereadores, eu ontem concluí uma análise melhor desse projeto, né? Nem visto que ele entrou a semana passada. Eu tenho alguns questionamentos ainda em relação a esse projeto. A gente sabe que começou de um decreto do prefeito, que aí suspendeu os servidores em PSS e deu toda a discussão. A Câmara teve uma reunião, o prefeito não mudou a posição dele. Eu havia me manifestado pela ilegalidade, até algumas pessoas nos procuraram, e a gente viu aí que o prefeito mandou um projeto para alterar a lei do PSS, né? Que é a Lei 1875 de 2014. Só que tem um porém. O artigo 6º, ele vem com a nova redação, dizendo que será exclusivamente ao piso essa remuneração ao período da epidemia. Depois desse período de epidemia, a gente sabe que o artigo 6º ele vai estar totalmente revogado, no sentido de amanhã,
que a gente sabe que hoje a remuneração desses servidores, eles são pela tabela dos profissionais do magistério em vigente, da classe inicial, do nível de escolaridade apresentado pelo profissional, respeitando a isonomia a partir da qualificação do professor. Daí eu lhe pergunto, depois da epidemia, essa tabela aqui vai ser respeitada? Tem uma dúvida. Por quê? Porque o artigo 6º, ele extrai totalmente essa situação aqui, porque a epidemia pode ser que dure mais 15 dias, pode ser que dure mais 30 dias, a gente não sabe quando que vai durar. Então, eu peço ainda que o Executivo faça as devidas adequações em relação a esse artigo que está sendo mudado. A gente sabe que eu não participei dessa reunião, com certeza a comissão fez seu papel aí, tirando as dúvidas, só que é uma situação que nos preocupa. Outra situação que o próprio projeto de lei, ele não regulamenta uma prorrogação, talvez, desse contrato. Por quê? Porque a gente sabe que se tiver uma necessidade de complementar essas aulas, das aulas ser prorrogadas até o fim do ano, talvez em período de recesso normal, a gente sabe que esse professor que está tendo um salário reduzido vai ter que, lá na frente, fazer essas horas, vai ter que trabalhar, entendeu? Então, a gente sabe, entende as justificativas, que vai ter uma baixa na arrecadação, que vai ter, talvez, a possibilidade de enxugar aí enxugar as contas públicas, só que nós temos que pensar isso com carinho, por quê? Porque a gente não... vamos respeitar a lei vem, e amanhã ou depois eles estão, cada um deles, discutindo na justiça. Então, seria interessante que esse artigo, para mim, ainda deveria ser bem melhorado, para não ter prejuízo e discussão após. Entrando, claro, nesse contexto, eu vejo que o Executivo, até presente momento, não prestou contas em relação às suas condições econômicas. Foi decretado, eu já vi que entrou um projeto em relação à calamidade pública, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu quero a prestação de contas em relação ao caixa do município, porque até o presente momento a gente vê que o município está só em cima dos decretos. Tem um caso confirmado, 2 vizinhos, esse caso com certeza está sendo tratado. Suas considerações, vereador. Concluindo, senhor presidente. E em termos de prestação de contas, ainda não foi feito em relação ao Executivo. Então, deixa minhas dúvidas. Eu creio que nós devemos votar na próxima sessão, a segunda votação, e eu espero que haja alguma mudança nesse artigo. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres vereadores e comunidade que nos acompanham. A orientação jurídica foi clara, a solicitação do vereador Benini foi atendida no quesito da leitura do parecer jurídico, tirando provavelmente a sua dúvida. O que me causa estranheza é quando ele declara que desconhece e que de repente ele fala assim, precisa de alteração. Nós precisamos saber que tipo de alteração
né, que o vereador propõe. No decreto que o Executivo fez sobre a questão do PSS, da reposição das aulas, já está prevista essa questão. Até porque a Secretaria de Educação, juntamente municipal com a estadual, com o Ministério da Educação, ela tem que cumprir o mínimo possível de horas-aulas. Isso está tudo já dentro de um planejamento. O projeto de lei 011, ele é muito claro. Ele diz que a excepcionalidade da remuneração reduzida da forma atual, que é considerando todos os títulos dos professores, né, vai passar a ser do piso salarial nacional. Haverá uma redução, sim, mas essas pessoas terão, segundo a nossa reunião, uma redução aí em torno de 15% a 20% na sua remuneração. Pior seria se o município tivesse que exonerar. Isso seria difícil. E outra coisa que está bem clara, e de repente o vereador coloca em xeque, coloca em dúvida, que é a temporalidade, que é o período da pandemia. Ora, o senhor é um jurista. Se o projeto de lei está dizendo que enquanto durar o período da pandemia ou do período emergencial, a partir da não decretação, que não tem mais período emergencial, volta à lei anterior. Qual que é a dúvida? A pessoa não precisa nem ser jurista para entender isso. Né? A questão aqui é justamente colocar caquinhos, sabe? Colocar dúvida na cabeça das pessoas para dizer, seu vereador, esse sim é trabalhador. Pelo amor de Deus, vereador, você é um jurista. Não tem que ficar toda hora colocando caquinhos, dúvida na cabeça das pessoas. Terminou o período da emergencial, volta à lei anterior. Qual que é a dúvida? Obrigado. Em discussão? Euriqueiro. Concedido. Talvez a leitura não foi suficiente, mas o artigo 6º a que o vereador se referiu está muito claro. E eu tenho dúvida, vereador João Paulo, sobre a questão jurista. Eu até acho que aquela história da carroça vazia cabe bem a este vereador. Porque carroça vazia só faz barulho, né? A nossa reunião nessa casa, o encontro de alto nível das comissões, quando se discutiu sobre esse projeto, com o sindicato dos professores, a secretária de Educação, quando se discutiu sobre esse projeto, foi muito bem colocado e foi uma discussão assim que clareou muita coisa. Eu acho que os pareceres foram muito bem fundamentados, baseado nessa discussão. E aqui no artigo está bem claro, né? No artigo 6º, que é enquanto perdurar o estado emergencial. Terminou, voltou à normalidade, volta tudo o que era a lei anterior. Então, o interessante é que se discuta a situação do momento. E eu vejo assim, o que vem acontecendo lá na iniciativa privada. Só na segunda-feira, lá no sindicato a que eu represento, nós recebemos mais de 20 pedidos de suspensão de contrato de trabalho, sem nenhum centavo de remuneração aos trabalhadores. Isso que é triste.
As empresas estão suspendendo o contrato de trabalho dos trabalhadores sem nem um centavo de remuneração. E você, Benini, que pelo que eu sei, é o grande advogado dentro da vara do trabalho, entre com as ações. Está autorizado. Entre com as ações. Você que é o grande advogado ali. As empresas estão suspendendo o contrato de trabalho, não remunerando. O que vai fazer? Empresas que tiveram as atividades normais, o STF decide dizendo que é possível suspender e que o sindicato não pode interferir, apenas as empresas vão informar o sindicato da suspensão. Isso é a ditadura. Esse é o sistema de ditadura que o pessoal pedia. Estavam na rua pedindo, ainda nessa semana, estavam com bandeira amarela pedindo a intervenção militar. Está aí. Vão apanhar sem saber. Então, cidadãos, o prefeito está de parabéns, inclusive, por ter atendido um pedido dessa casa, que nós estivemos lá na prefeitura pedindo que ele revisse aquele decreto do PSS. Eu acho que ficou melhor do que nós esperávamos. Parabéns aos professores por terem reclamado, e com razão. Eu acho que aqui todos os vereadores tiveram um papel fundamental, essa casa teve um papel fundamental da mesa diretora, da presidência, de todos os vereadores, os professores, o sindicato dos professores, o executivo entendeu, e nós chegamos a um bom termo. Eu acho que aqui todos estão de parabéns. Só não está de parabéns o pessoal da carroça vazia, que só faz barulho. Muito obrigado. Em discussão? Requeiro. Concedido. Senhor presidente e nobres vereadores, bom dia. Eu acho que esse projeto veio de encontro a um pedido dos professores PSS, né? Enquanto nós estávamos um dia reunidos aqui na Câmara, veio 3 professores até para reivindicar dos vereadores alguma resolução disso aí. Sugiro, e nós temos que, eu acho que discutir e achar a melhor forma desses professores não ficar sem salário nesse momento, né? Então, sugiro aí que a mesa, ou qual os vereadores queiram, fazer uma emenda no parágrafo, onde cita que, passando o estado de emergência, o parágrafo 6º volta a ter a mesma redação anterior. Eu acho que isso não custa nada para nós pôr essa emenda no próxima votação, e estaria resolvendo o problema deste projeto. Seria isso. Obrigado. Vereador. Em discussão? Requeiro. Concedido. Bom dia, presidente, bom dia, Bom dia. vereadores, bom dia aos servidores da casa aí, ao público que nos assiste. Eu também, eu vejo, quando eu sou cobrado aí fora, a primeira coisa que eu falo é que nós somos legisladores, e como engenheiro civil sempre tenho dito que peco por isto, peco por talvez, eu acho que teria que ser muito mais fiscalizador do que legislador, tá? Confesso que a minha parte de legislação, se eu tivesse, talvez tinha que ter uma formação de direito. Vejo que aqui o vereador Benini, talvez é o mais preparado por trabalhar com leis sobre isto, e eu agora acho que foi feliz o vereador. Não custa um parágrafo a mais, uma linha a mais, dizendo, acho que foi feliz o vereador Chicão aí, dizendo que não custa colocar uma palavra a mais que retoma tudo isso, para não deixar alguma... Depois nós sabemos que vai ter outras discussões, tenho certeza que isso foi feito, já conversamos com o sindicato aquele dia, estivemos juntos lá, não participamos de reuniões aqui nem esta ali, não fomos chamados para esta reunião, mas havíamos já tido uma conversa com o vereador, com o presidente, o vereador Douglas aqui. Tudo bem, acertaram o sindicato, secretários, eu acho que todos acertaram, ficou bom para todo mundo está recebendo o seu salário novamente, talvez um pouco menos, né? Tem, acho que uma perda aí.
mas todo mundo ficou feliz com essa proposta. Eu acho que os professores estão felizes, o povo, está todo mundo contente, conseguiu-se uma vitória isso. Tá? O prefeito decidiu, deu esse passo atrás, e nós todos ganhamos com isso. Tá? Mas não custa, ninguém me dizer aqui que legislação não tem, porque advogado no Brasil e briga por legislativa, a Constituição nossa tinha que diminuir, acho que no mínimo da metade para baixo. Que é um monte de lei que não serve para porcaria nenhuma, e cada juiz e cada advogado interpreta da sua forma. Então, conforme quanto mais tiver aqui, mais coisas coerentes nós conseguimos completar aqui. Conceda uma parte? Já lhe concedo. Uhum. Quero também dizer assim, então foi uma conversa entre todo mundo. Então, voto favorável. Se os professores se acharem que estão sendo prejudicados, eu acho que nem precisamos. Faz o que o vereador Chicão já colocou. Põe esse pedaço do parágrafo, faz um aditivo no artigo 6º e paramos de conversar com isso. Mas também volto aqui, bem, está vindo essa PL, 012/2020, que eu acho que eu vejo assim, nós não vamos mudar as leis, mas nós podemos ser fiscalizadores. Tá? Então está na hora, já que está vindo esse projeto aí de estado de calamidade, que sejam nos feitas propostas, que sejam conversados e que nos mostrem números. A população está querendo achar culpados. Eu vejo isso todos os dias pelas redes sociais e por onde nós temos passado, a população quer achar pessoas culpadas. Tá? Estão querendo achar culpados. E tomara que todas as pessoas que estão lidando com dinheiro público tenham essa consciência. Porque se eu souber de algum que fez algum desvio ou mexeu com alguma coisa no dinheiro público, vai ser denunciado e vai ser, não sei se não vai ser execrado em praça pública, que é isso que o povo está querendo. Tá? Desculpe fugir um pouco do assunto, mas espero que isso... E dou-lhe a palavra. Obrigado, vereador Dida. Já até ia pedir, já tinha terminado aí a parte do vereador Chicão, mas é isso. Até dou os parabéns aí, vereador Chicão. Eu sei que você ficou à frente aí do sindicato há muito tempo e teve aí o entendimento que eu tive para que o executivo possa se chegar até a próxima sessão e colocar esse parágrafo único aí nesse artigo para respeitar aí a questão do tabelamento e da isonomia salarial. Né? E aproveitando, sabendo que os estagiários estão nessa mesma situação. Né? Eu verifiquei, é algo que o executivo vai ter que resolver aí e que possa dar aí uma análise, uma questão bem discutida na situação dos estagiários. Então, vejo que seria bem importante nessa linha. Obrigado também. Devolvo a palavra. Em discussão? Solicito a palavra. Só para título de esclarecimento para a população e também para os demais vereadores, fugindo um pouquinho do assunto aqui também, mas como foi tocado já por alguns projetos de lei que acabou entrando na casa, o 012 de 2020, que estabelece a situação de calamidade pública, só esclarecer para os vereadores. Não há necessidade desse projeto de lei ter vindo para nós. O Executivo simplesmente quis dar uma valorização ao Legislativo local. O Executivo já havia encaminhado uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, haja vista que eles pediram para si a condição de outorgar ou não o estado de calamidade pública. Quem sabe eles queiram aparecer um pouquinho politicamente. Mas, então, o estado de calamidade pública, as prefeituras estão encaminhando diretamente para as assembleias. Tá? E a Assembleia Estadual do Paraná já decretou calamidade pública para 2 vizinhos. Então, eu acho muito esdrúxulo assim, o que a gente acaba ouvindo. Porque o Executivo vai gastar o dinheiro como quiser. Não é bem assim. A lei da responsabilidade fiscal continua valendo.
As leis de licitação continuam valendo também. Não é pegar e rasgar a Constituição e tudo mais do que tem e pronto, e acabou. Não é nada disso. Esse projeto de lei que veio aqui de calamidade pública é pura e simplesmente para valorizar o legislativo local. Não tinha nenhuma necessidade de encaminhar o projeto para nós mais. Haja visto que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná já alocou para si essa ação. Quanto ao projeto de lei 011 dos PSS em si, assim, todos nós colaboramos. Uns mais, outros menos, mas temos oportunistas também, né? Com relação ao decreto do prefeito, eu acho que todos nós nos manifestamos contrário, isso acho que é salutar, porque o poder público tem que dar o exemplo de manter a empregabilidade. E todos nós fizemos várias reuniões com a Luciana, eu particularmente acho que fiz umas 5, 6 reuniões com a Luciana. Quero aqui agradecer o apoio da secretária de Educação, ela foi muito firme, muito contundente, em nenhum momento ela abandonou a classe, e isso valoriza a pessoa e a profissional que ela é e a pasta também que ela comanda. Com relação a essa conversa aqui que teve, eu só participei dela porque eu estava na Câmara, porque foi uma conversa da CCJR, tá? Então, participei porque eles estavam reunidos e participei. Se buscou um consenso. Como que ficou, então? Do dia 1 ao dia 15 de abril, os contratos realmente ficaram suspensos. O que vai acontecer com esses 15 dias? Nós conversamos com a Secretaria de Educação e com o prefeito, com a Márcia, com o Rogério, com o Boreto, com todos eles, e apresentamos a ideia de postergar esses contratos lá no mês de dezembro. Então, se não me engano, os contratos PSS encerrariam dia 16 ou 17 de dezembro, os contratos vão ser postergados. Então, ninguém vai ficar sem salário, 15 dias ou não, porque vocês vão ganhar lá para frente. Do dia 16 ao dia 30, teoricamente, eles vão ganhar a metade do salário, com a pós ainda. Então, do dia 16 até o dia 30 de abril, eles vão ser remunerados com base na lei atual, ou seja, vão estar recebendo com a pós-graduação ainda. A partir do dia 1º de maio, o que vai acontecer? Eles vão começar a ganhar o piso. Então, vai ter relativamente um decréscimo no salário, mas nós temos que entender também toda a situação econômica que está por trás. Eu acho que essa foi uma ação que nós trabalhamos todos juntos para apresentar uma solução para que, pelo amor de Deus, nenhum profissional da educação ficasse sem remuneração durante esse período. Acho que isso é o mínimo de dignidade para qualquer pessoa, para qualquer figura humana. Então, todos os profissionais da educação, eles vão ter um mínimo de remuneração, né, para o sustento próprio, o sustento de suas famílias e assim por diante. Acho que foi uma vitória de todos nós. Claro que o Executivo também tem que apresentar a questão de números, eles têm algumas projeções de decréscimo da receita, isso é óbvio. Isso é a coisa mais certa que vai acontecer no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Inclusive, ontem eu estava assistindo o governador de Minas Gerais, lá também decretou calamidade pública, vários municípios aqui da região, inclusive, já decretaram calamidade pública, mas 2 vizinhos não, parece que 2 vizinhos não podem. Aqui tudo é diferente. Até a questão da gripe. Tem gripe, não tem o Covid-19 ou não? Santo Deus, né, gente? Vamos se respeitar, vamos esperar a eleição começar lá no mês de outubro, depois a gente discute a eleição, né? Eu acho que tem coisas mais interessantes para nós resolver agora. Eu acho que o Legislativo tem que continuar apresentando esse grau de maturidade, como foi esse caso dos PSS em específico. Então, quando as pessoas convergem para o entendimento, eu acho que as coisas solucionam. Até o Dida havia comentado esses dias, o Chicão também. É assim que se resolve as coisas, com diálogo e todo mundo cedendo um pouco. Então, fico feliz com esse projeto ter dado certo, né? Acho que todos vão ter a devida valorização. Então, a gente sabe que o atendimento nas escolas vai ser praticamente aí imparcial, né? Não tem nem como as crianças estarem na escola nesse momento. Acho que nenhum secretário de educação teria a ausência de discernimento para encaminhar as crianças para uma escola. Então, o atendimento vai ter que ser internet, e-mail, WhatsApp, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, era isso de minha parte. Em discussão? Como ninguém mais quer discutir o projeto de lei 011, coloco o mesmo em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Gente, só assim, eu vi que alguns vereadores, até o Chicão deu a ideia aqui de protocolar uma emenda no projeto de lei. Acho que é viável, mas o projeto ele é bem claro. Enquanto durar o estado de emergencial, né? Então, a gente, inclusive, quando conversou com o jurídico da prefeitura, era para encaminhar isso aí. Se algum vereador, né, ou a própria mesa diretora quiser protocolar uma emenda, coloca uma emenda com um parágrafo único ali, se resolve o problema. Acho que não tem o porquê nós criar caso também. Eu quero dizer, até já me manifestei, que eu não sou contrário ao PL. Não falei. Só tinha umas dúvidas, e essa emenda, em relação ao retorno após a epidemia, eu considero essencial. Então, esse é um pedido aí em relação, e também do vereador Chicão. Ok, mas assim, como eu digo, está claro no projeto, né? Até se o João Paulo me permite aqui, o artigo 6, a remuneração do pessoal contratado nos termos dessa lei será fixada de acordo com o piso salarial nacional da categoria. Excepcionalmente, foi aí que nós pontuamos, excepcionalmente, enquanto perdurar o caráter de estado emergencial, declarado através do decreto municipal número 16.228 de 2020. Então, quando revoga o decreto, torna ao normal, né? Mas, como eu disse, também acho que se a mesa diretora quiser protocolar uma emenda, acho que não nem para lá nem para cá, mas se soluciona e todo mundo fica num consenso, ok? Estas eram as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Desse modo, gente, só uma situação aqui também, algumas pessoas pediram para que comentasse isso. O porquê que nós estamos realizando uma sessão às 7h30 da manhã? Porque 7h30 horário todo mundo está trabalhando já, acho que não tem nenhum problema. Quem não acha que 7h30 é uma ofensa é porque nunca trabalhou na vida, né? Só sabe ficar falando da vida dos outros. E estamos realizando a sessão extraordinária porque, volto a frisar, sessão extraordinária não são pagas. Tá? Não são pagas há muito tempo. E o porquê que nós fizemos na quarta-feira? Porque na segunda-feira o município decretou recesso, pura e simplesmente. Nós iriam ficar mais 15 dias sem votar nada. Então, em razão disso. Só para esclarecer esse desocupado que não tem o que fazer da vida. Encerra esta sessão extraordinária e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 27 de abril, às 19h30. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite não, bom dia, aliás.